Bom dia, mais uma vez estamos aqui para os nossos estudos de português e para fazermos a revisão de atividades domiciliares passadas. Vamos estudar hoje o que é uma concordância verbal. Concordância verbal. Para isso, vamos fazer uma revisão sobre verbo. O que é um verbo? Verbo é uma palavra que indica ações, processos, estados, manifestação de fenômenos da natureza. Ok? Verbo, essa palavra significa ação, basicamente, ação, estado e fenômenos da natureza. O verbo pode variar em número, pessoa, tempo e modo, certo? Mas o que vai interessar hoje para a gente é que no nosso estudo de concordância verbal, que ele vai variar em número e pessoa. Exemplos de verbos numa oração. Exemplos de verbo numa oração. A professora ficou tranquila. Está aqui o verbo ficou, do verbo ficar. Eu estudo língua portuguesa. Está aqui o verbo estudo, do verbo estudar. Choveu muito essa noite. Está aqui o verbo choveu, do verbo chover, tá bom? Ele se classifica nessas categorias que já foram faladas. Por exemplo, o verbo ficou, do verbo ficar. Ficar é um verbo de estado, ok? É um verbo de estado, indica uma característica, um estado do sujeito, ok? E o verbo estudo, vamos ver o que é que ele é. O verbo estudo é um verbo de ação, tá? A ação de estudar. E o verbo choveu? O verbo choveu, o verbo chover é um verbo que significa fenômenos da natureza. Fazendo uma revisão sobre oração. O que é uma oração, tá? Oração é todo enunciado dotado de sentido que necessariamente tem a presença de um verbo ou de uma locução verbal. O verbo é muito importante você saber o que é um verbo num texto, porque o verbo ele vai explicar muita coisa que você vai estudar. Então, é de máxima importância você saber identificar o que é um verbo no texto e uma locução verbal. Vamos ver aqui exemplos de orações que tem verbo, que tem locução verbal. Exemplo 1. Os alunos estudam em casa. Está aqui o verbo estudam. Verbo de ação. Os alunos vão estudar em casa. Está aqui a locução verbal. Veja só a diferença. A locução verbal expressa a ação com dois verbos. Vão estudar, que é um verbo principal e um auxiliar. Expressa a ação com dois verbos, que a gente chama locução verbal. E estudam é apenas uma palavra na oração, que é o verbo. Ok? Continue assistindo a continuação da explicação.